Você sabe como anda a economia do Brasil? Em meio à crise financeira mundial, sentida principalmente nos Estados Unidos e Europa, o país cresceu. O impulso do consumo e a valorização do real contribuem para esse cenário. Porém, algumas previsões, como as do Banco Central, não são muito animadoras e causam preocupação em alguns economistas. E para nos ajudar a entender o que está acontecendo, saber o que o governo e você pode fazer para evitar uma crise, convidamos o professor de Economia da PUC Minas, Ricardo Rabelo. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Professor, de acordo com essas previsões, é preciso realmente ter algum tipo de preocupação com relação à nossa economia? Pois é, nós temos a economia que está crescendo, mas esse ano de 2011 cresceu menos, bem menos que 2010, né? 2010 cresceu 7,5%, 2011 2,7%. Então, e por que isso aconteceu? Pois é, tem vários motivos, né? Agora, alguns motivos são claros. Você teve, em 2011, o Banco Central muito preocupado com a questão da inflação. Até julho de 2011, ele elevou a taxa de juros, a Selic, né? E já anteriormente já tinha começado depois da crise, como a economia cresceu muito em 2010, foram retirados aqueles estímulos que tinham sido dados por causa da crise, e também começou uma medida de redução do crédito, né? De dificultar um pouco mais o parcelamento, exigir entrada e tal. E, além disso, você teve o impacto do que você falou da crise internacional, né? A crise europeia foi muito mais além do que se esperava, né? Quer dizer, os problemas todos lá vão gerando queda do consumo acaba afetando aqui o nosso setor externo e tal. Então, você tem um conjunto de fatores, tem também o efeito da nossa própria questão cambial, né? Nossa moeda muito valorizada, que, de um lado, ajuda a controlar a inflação, mas, de outro, prejudica, né, as nossas exportações e também até mesmo produtos industriais que são vendidos no mercado interno. Então, essa série de fatores nos levam realmente a nos preocupar. Sim, preocupar é sempre bom, né? Em termos de atividade econômica, o cidadão, né? O contribuinte, o empresário, todos devem participar, né? Não deve deixar só para o governo cuidar da economia, né? Porque isso realmente interessa a todos. Mas a questão é essa, né? Quer dizer, você teve um crescimento, aliás, você teve um crescimento até durante um período bem grande, né? Antes da crise de 2008, Estados Unidos, né? Que teve a influência dos Estados Unidos. E agora você tem essa situação que você tem vários aspectos, vamos dizer assim, preocupantes, né? O principal deles é o câmbio, porque nós temos uma moeda muito valorizada, num contexto em que você está tendo o que foi dito pela presidente Dilma, né? A questão do tsunami, né? Quer dizer, o euro, né? Para resolver o problema da crise deles lá, eles injetaram um volume enorme de moeda no mercado mundial. Os Estados Unidos já há algum tempo estão fazendo isso com dólar. O que acontece? Essas moedas estão se desvalorizando, enquanto que a nossa está se valorizando. Então, nossos produtos no mercado externo ficam mais pouco competitivos, né? Porque preço mais alto, né? Porque a moeda estando valorizada, o preço dos nossos produtos lá fora é mais alto. E aqui dentro também, né? Nós acabamos perdendo o próprio mercado interno para os produtos importados. E, além disso, você tem problemas gerados, né, pela própria questão, vamos dizer, do funcionamento, né, das empresas, né? Nós temos a indústria por si só, quer dizer, a questão não é só cambial, ela não tem investido muito, por exemplo, em avanço tecnológico, em modernização, né? Você tem tido um investimento, não tem sido suficiente, né? Não tem havido investimento. Até mesmo o capital estrangeiro, quando investe, não investe tanto na indústria, investe mais no setor de serviços. Pois é, o país está em crescimento, né? Até com a Copa. Como é que ficam essas questões desses investimentos? Pois é, nós estamos tendo perspectiva, né, desses grandes eventos, e todos os países que tiveram esses grandes eventos aproveitaram, né? O exemplo da China é muito claro, né?
para melhorar a sua infraestrutura, para melhorar a sua própria economia, né? Infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer isso, né? Quer dizer, os investimentos previstos, como a gente tem acompanhado aí na imprensa, né? A própria FIFA tem reclamado, né? Estão muito lentos e tal, tem uma série de problemas burocráticos e tal, mas não está tendo assim, uma grande vontade política no sentido de fazer esses investimentos andarem, e mesmo o próprio PAC, né? Que é o Programa de Aceleração de Crescimento, né? São investimentos importantíssimos na infraestrutura. Eles, segundo o governo, agora vão receber mais um estímulo, né? Com medidas que vão ser feitas, mas o ritmo tem sido muito lento para essa situação em que nós estamos tendo problemas de acelerar o crescimento. Né? Está precisando fazer o dever de casa, né, professor? É preciso fazer esses investimentos. E a própria indústria, o próprio setor empresarial, né? Também, vamos dizer, fazer a sua parte também, fazer investimentos, porque nossa taxa de investimentos, né, que já chegou aí a épocas, aquele famoso milagre econômico, né, por volta de 25% do PIB, né, hoje está por volta de 16%, 17% do PIB. Então isso é muito pouco para que a gente possa ter um arranque aí, realmente, porque nós precisamos crescer numa taxa média de 5%, 6% ao ano, para que a gente possa não só, né, atender as necessidades de hoje, né, do consumo e tal, mas ter investimento e principalmente absorver a mão de obra, né, que vai ao mercado de trabalho todo ano, né, mão de obra jovem que acorre todo ano ao mercado de trabalho, por volta de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Se a economia não cresce, não absorve, né, então nós temos que realmente... O senhor citou aí a questão do PAC. O PIB nosso ele cresceu apenas 2,7% de acordo com dados do IBGE. Isso aponta alguns problemas assim, na economia, principalmente no governo Dilma? Olha, o governo, ele, no início, né, como eu disse antes, ele teve problema de elevação da taxa de juros. Né? Ele, preocupado com a inflação, né, desde o início, o Banco Central, na verdade não foi o governo, o Banco Central, mas... faz parte da equipe, né? Aumentou a taxa de juros bastante significativamente, aí teve um ciclo de aumento até julho. Mas foi feita uma análise, um estudo, né? fez a visão da situação internacional, né? E viu que a pressão inflacionária não seria tão significativa, inclusive por causa da própria crise externa. Né? Então, a partir daí, a partir de agosto, o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros, né? E diz que vai agora reduzir até 9%, depois vai dar uma parada. Então, essa é um instrumento muito importante para fazer a economia crescer. A outra medida que foi adotada também, que foi essas medidas de controle de crédito, já foram bastante flexibilizadas pelo Banco Central. Fala-se muito agora que vão ser feitas medidas de desoneração, né? Ou seja, de parar de cobrar impostos em alguns setores, né? Mas o fundamental mesmo é que você adote medidas com relação a que essa carga tributária, que é muito alta, né, não se... O Brasil tem uma das mais altas, né, cargas tributárias. Isso é um grande problema. É um grande problema, porque grande parte da nossa carga tributária alta não é, por exemplo, se você comparar com alguns países que têm carga tributária alta, eles são países que têm uma estrutura de serviços, né, que eles oferecem ao contribuinte, né, em contrapartida dessa estrutura, que é muito aperfeiçoada, muito de boa qualidade e tal, e não é o nosso caso. Porque grande parte da arrecadação vai para o pagamento de juros da dívida interna. Nós temos uma dívida aí que está por volta de 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Então, ela, na verdade... Desculpa, 1 trilhão, ela é tão grande que a gente até tende a reduzir, né? 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Então, os juros, né, é a taxa Selic, né? Então, agora, nós aumentamos a taxa de juros, além desse efeito de, né, segurar a economia, você ainda tem o efeito também de acabar aumentando o nosso endividamento. Porque nós estamos fazendo, então, esse superávit primário, ou seja, o governo... Uma parte do que ele arrecada, ele reserva para pagar os juros da dívida, só que, como é um esforço muito grande, ele é o máximo que ele pode fazer, ele não paga todos os juros. Então, uma parte dos juros, novamente, faz com que aumente mais ainda a dívida. Né? Então, você teria que ter medidas no sentido de realmente fazer uma programação, né, que pudesse, ao mesmo tempo, fazer na verdade, uma reforma tributária, né? Quer dizer, teria que ser feita para mudar não só as formas como são arrecadados os impostos,
né, porque está sendo muito eficiente, a arrecadação está crescendo sistematicamente, né, mas os gastos também crescem quase que na mesma proporção. Então, você teria que fazer uma reforma tributária que pudesse adequar a essa arrecadação, esse dinamismo, às necessidades da economia e principalmente a questão do investimento. E até que ponto as medidas pontuais assim, seriam capazes de resolver ou minimizar um pouco desses problemas que a gente tem? Pois é, essas medidas são necessárias, né, porque você está numa situação complicada, né? A nossa indústria tem perdido participação no produto interno bruto, né, no PIB, sistematicamente. Você tem tido, inclusive agora janeiro e fevereiro também, já saíram índices mostrando que a produção industrial está caindo. Isso significa o quê, concretamente? Significa que você tem menos capacidade de produção para o mercado interno, para exportação e para a geração de empregos. Quer dizer, na indústria você já está começando a ter demissões, já está começando a ter problemas de emprego. E isso é muito complicado, porque até agora nós temos mantido esse crescimento, porque nós temos um mercado de trabalho que está com a taxa de desemprego bastante baixa, uma das mais baixas que a gente já teve até agora. Nós temos uma grande classe, né? Os trabalhadores eles estão assalariados, com carteira assinada, e isso movimenta, né, o comércio principalmente. Pois é, você tendo um mercado de trabalho dinâmico, você garante níveis de consumo, e uma das partes do produto interno bruto, do PIB, né, quando a gente fala o PIB cresceu, o consumo é uma parte importante do PIB. Agora, para você manter esse crescimento, você tem que aumentar o investimento, ou seja, a parte dos recursos da economia que vão fazer crescer a capacidade de produção. Isso é que é fundamental, porque só com base no consumo acaba que acontece isso, né? Quer dizer, se você tiver algum problema no mercado de trabalho, algum problema de queda desse consumo, a economia vai para baixo. Então, atualmente, é muito importante o fato de que nós, nesse último ciclo de crescimento da economia, nós crescemos o emprego e o emprego de carteira assinada. Por quê? Porque a carteira assinada, além de todos os direitos que dá ao assalariado, ao trabalhador, também faz com que ele possa assumir compromissos no mercado de crédito, né? E aí você expande não só aquela capacidade de consumo dele, do salário dele, mas também para ele adquirir bens, né, através do mercado de crédito, e isso faz com que a economia possa se expandir, né? Como uma medida temporária, professor, a redução do IPI seria vantajoso ou seria uma boa estratégia? Sim, tem sido adotado muito, né? Por quê? Porque o IPI é imposto sobre produtos industrializados. Então, significa, esses produtos industrializados, o que acontece com eles? Eles têm, geralmente, um preço, dependendo do tipo de produto, né? Por exemplo, uma televisão ou um automóvel, ele tem um preço unitário, ou seja, o preço dele é alto em relação aos salários. Então, necessariamente, você tem que reservar uma parte grande da renda para comprar esse produto, né? Então, aí você tem que ter financiamento, crédito. Tendo crédito, tudo bem, mas às vezes o preço do produto é tão alto que não cabe do salário das pessoas. Então, se você reduz, mesmo que seja uma parcela pequena, mas você reduzindo a carga tributária, você reduz o preço no mercado desse produto, aquelas pessoas que tinham chegado no limite, falando assim, não, aqui não dá para comprar mais, elas vão, enfim, falar, não, dá para ajeitar aqui, dá para comprar. E com isso você consegue ter o que a gente chama de economia de efeito multiplicador, ou seja, mais pessoas comprando, aí as empresas vendem mais, as empresas vendendo mais, elas podem contratar mais gente, e aí tem mais gente ganhando, vão comprar mais também, e assim você tem um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Então, é importante essas medidas. Agora, ele sozinho, né, somente essas medidas, como o próprio presidente falou, são pontuais, quer dizer, elas não atacam um problema de fundo, que é o que eu falei, que é a questão do dinamismo da economia, a questão do investimento, a questão do avanço tecnológico, da gente acompanhar o que está acontecendo nos países, a gente poder ter uma indústria, não só a indústria, mas toda, né, a agricultura também, moderna, né? Por exemplo, um problema que a gente tem com relação à inflação é o preço dos alimentos, porque a gente tem uma agricultura de alimentos que não consegue produzir adequadamente. Então, qualquer probleminha de clima e tal, tem queda de safra, aumenta os preços e vai refletir na inflação, vai refletir na situação geral, né? Então, esse também seria uma questão, esse problema, né? Seria um problema a ser atacado. E aí precisa de medidas mais de longo prazo, mais medidas mais que a gente chama de estruturais, né? E que a gente espera que essas medidas realmente cheguem, né, para melhorar essa nossa economia, professor. Eu acho que depende, né? O governo está aí tem, por exemplo, um projeto de política industrial que está
anunciando medidas importantes nesse sentido que eu falei, né, de desenvolvimento tecnológico, incentivar a produtividade, etc. E outras medidas devem ser anunciadas, né, proximamente aí. Então, houve da parte do governo uma correção de rumos, né, no sentido de equacionar melhor essa situação, né? Esperemos que seja bem sucedido. Né? Muito obrigada pela presença aqui no programa, professor. Eu que agradeço. No próximo bloco, você vai ficar com água na boca. Vamos mostrar uma receita de sobremesa tipicamente mineira. Tem também política. Conheça um manual que ajuda a entender passo a passo as ações e o poder do legislativo. E ainda cultura. Você não pode perder. A gente volta já. Estudantes, fiquem atentos. As inscrições para o vestibular da PUC Minas estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da universidade até o dia 16 de maio. São oferecidas mais de 7.000 vagas para cursos de graduação, graduação tecnológica, presenciais e cursos à distância. O candidato pode escolher ser selecionado por meio das notas do Enem de 2009 a 2011 ou pela prova presencial. As inscrições variam de R$ 75 a R$ 20. Mais informações pelo site www.pucminas.br. O voto é uma das maneiras de se exercer a democracia, mas também é preciso participar da vida política do país, acompanhando de perto as medidas que os nossos representantes andam tomando. E você, está de olho no que está acontecendo na política brasileira? Em Belo Horizonte, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Unesp, está distribuindo gratuitamente uma cartilha com orientações de acesso e acompanhamento das ações do Legislativo para a população. A participação popular, como exercício da democracia, é essencial para o legítimo funcionamento do Estado. Mas votar nas eleições não é suficiente para exercer a plena cidadania. Acompanhar a vida política do país deveria ser um dos compromissos de todo cidadão. Como se dá a participação concreta do cidadão na política do país? Será que a sociedade atua junto aos órgãos do poder de forma efetiva? Eu acho que as pessoas se importam muito pouco, elas não estão participando ativamente, elas só se importam naquela época eleitoral e tudo mais. Acho que muita gente não entende a implicação da política na sua vida. Tem uma desconexão muito grande e a pessoa acha que política é uma coisa que só acontece na televisão. Que as pessoas não têm cultura devida para poder exercer a cidadania. Então, tanto falada, porém, não dão condições para as pessoas. Eu acompanho muito, acompanho sempre política. É uma coisa que eu acho boa de se acompanhar e devida. Falta educação. Se você não tem educação básica, você não vai ter participação em nada. Quanto mais sem educação se deixar seu povo, mais sem interesse ele vai ser e é mais fácil de um político controlar e fazer um monte de coisa. Pensando nos obstáculos que impedem a sociedade de participar das questões políticas do país, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, Unesp, em parceria com a ONG Democracia Ativa, publicou esse material para orientar o monitoramento das atividades do Poder Legislativo. Com linguagem simples e didática, a cartilha esclarece os principais assuntos pensando no desenvolvimento político e participação popular. Então, acompanhar o cotidiano das ações dos vereadores passa a ser fundamental para que os vereadores desempenhem esse papel de fazer boas legislações, mas também fiscalizar o executivo e, na hora de apresentar o orçamento, direcionar os recursos para aquelas principais necessidades da comunidade. Esse subsídio ele vem com esse intuito de instrumentalizar, propiciar meios para que os cidadãos possam, acompanhar o trabalho das câmaras de vereadores. Você sabe e acompanha as ações e projetos dos vereadores que elegeu? Aumentar a participação pública na política é um dos objetivos dessa cartilha. Acho que é uma iniciativa muito boa, porque deixa as pessoas mais informadas sobre o assunto. Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte
consideram importante que estas iniciativas sejam realizadas, como forma de facilitar o acesso da população aos projetos e ações governamentais. Eu acho a iniciativa do NESP fundamental, porque quanto mais instruído, quanto mais conhecedor o nosso povo for de como os governos se processam, de como se dá o processo legislativo, é melhor para a sociedade, porque você passa a ter uma interlocução direta do cidadão com o poder legislativo, com o poder executivo, exercendo ali o seu papel de fiscalizar, de cobrar, de fazer o controle social. Democracia, palavra de origem grega que expressa a relação do povo com o governo. Sistema político em que os cidadãos exercem de forma soberana a escolha dos representantes. Você vai conhecer agora a Dona Raimunda, que aos 100 anos tem sede de praticar a democracia. Com muita disposição, ela ainda cozinha, costura e não abre mão de lavar roupas. Aos 100 anos, Dona Raimunda tem 16 netos, 34 bisnetos e 25 tataranetos. Ela é analfabeta e guardou por todas essas décadas um sonho antigo, que é um direito de todo cidadão participar de uma eleição. Toda a vida eu tive vontade de ir, mas como eu achava que porque eu não sabia ler, escrever e tudo, né? Aí eu fiquei quieta, não quis gostar não, agora que eu resolvi. Toda a vida eu trabalhei muito, todo mundo, esse povo, tudo gostava muito do meu trabalho. Tanto faz na cozinha, como no negócio de roupa. Tudo que eu fazia, gostava, achava que estava tudo certo. Aí eu pensei, eu podia também ser uma eleitora, né? E votar e tudo, mas ficava com vergonha, porque, né? No dia de ir ao cartório eleitoral, ela se arrumou toda. E em poucos minutos, Dona Raimunda tinha em mãos o novo documento, que ela exibe com orgulho. Agora, eu vou marcar o dia, quando for o dia da eleição, se Deus quiser, estou lá. Atenção, estudantes! Estão abertas até o dia 22 de abril as inscrições para estágio na Vale. O programa prepara estudantes de ensino técnico e superior de diversas áreas e cursos para responder aos desafios da profissão e promete um conhecimento que vai além das salas de aula. Para mais informações, acesse o site que está na sua tela. Você sabe o que é mineiro de botas? Não? É um doce típico da culinária mineira, uma boa opção para quem não quer saber de chocolate na Páscoa. Nossa equipe foi até Tiradentes descobrir como essa deliciosa sobremesa é feita. Pegue caneta e papel e confira. Nós viemos até o Centro Gastronômico do Senac, na cidade de Tiradentes, para aprender a fazer um prato tipicamente mineiro. O chefe Rony Peterson está aqui ao meu lado e vai nos ensinar o passo a passo da receita. Chefe Rony, qual que é o nome dessa receita, que é bem peculiar? Bom, mineiro de botas. Na verdade, uma receita oriunda dos interiores de Minas, onde que a produção de queijo, de banana são muito características, né, do interior. E essa mistura vai render esse mineiro de botas, né? O queijinho e a banana fazendo a parte das botas aí. E muitas das vezes é regada a um caramelozinho de mel e em algumas regiões rapadura, que é o caso que nós vamos usar aqui hoje. Então vamos aos ingredientes. 2 bananas inteiras fatiadas, 100 gramas de queijo Minas meia cura fatiado, 100 gramas de rapadura batida ou comum, 100 ml de água e canela a gosto. Primeiramente nós vamos untar, lubrificar rapidamente a sotese. É legal que seja uma sotese de teflon, que é antiaderente. Nós vamos jogar as fatias da banana para que ela fique marcada, dê aquela marquinha douradinha, uma lateral para a outra. Em seguida, nós vamos fazer o mesmo trabalho, o mesmo processo com o queijo, marcar ele dos dois lados, vamos reservar. Vamos pegar uma forminha, pode ser uma louça, um ramecão, uma forminha de pudim, e pode ser pirex maior, se caso quiserem montar também em travessas maiores. E vamos também lubrificar com um pouquinho de margarina ou até mesmo a manteiga sem sal. E vamos fazer as montagens, colocando as fatias de forma harmoniosa dentro da forminha. E intercalando com o queijo, que também foi marcado. Até cobrir toda a extensão da forminha ou do pirex que as pessoas resolverem utilizar. Em seguida a gente vai fechar
com as pontas da banana e vamos levar ao forno por 150 graus 10 minutos. Vamos pegar a rapadura raspada, que no caso aqui nós usamos a rapadura batida, que dá uma calda mais clarinha. Vamos derreter com um pouquinho de água e vamos formar uma calda densazinha, como se fosse a calda do pudim, de colocar no fundo do pudim. Vamos tirar do forno a nossa forminha, vamos desenformar num prato liso e vamos regar com essa calda. No caso de usar o pirex, a calda pode ser por cima e depois tira-se os pedaços. Polvilha um pouquinho de canela, decora a seu gosto e bom apetite. Esta semana tem programação gratuita. Confira agora as principais atrações culturais da capital que vão agitar BH. É com você, Pedro. No domingo de Páscoa, a cantora Maria Rita promete emocionar os belo-horizontinos em um show que faz uma homenagem à mãe da artista, a incomparável Elis Regina. De quimeras um castelo ergui. O Parque Municipal das Mangabeiras vai ser o palco da homenagem. Sucessos interpretados pela inesquecível cantora Elis Regina serão rearranjados por Maria Rita. O show faz parte do projeto Viva Elis, que também contará com uma exposição itinerante, exibição de documentário e lançamento de um livro em homenagem à cantora. Maria Rita se apresenta às 4 da tarde e a entrada é gratuita. A semana que vem vai começar com muita alegria e chorinho. Rubim do Bandolim apresenta um novo repertório para os moradores da capital. Rubim do Bandolim vai interpretar um dos artistas mais respeitados do chorinho contemporâneo, Dilermando Reis. Sucessos como Noite de Lua e Dança Chinesa são os destaques do repertório, que traz ainda outras canções que marcaram as décadas de 50 e 60 no Brasil. A apresentação acontece no Conservatório da UFMG às 8 da noite. A entrada é franca. Na terça-feira é a vez do Congado. A cantora Titane apresenta as peculiaridades de um repertório excentricamente mineiro. Dirigido pelo renomado diretor e autor de teatro João das Neves, o repertório é composto por canções de Sérgio Pererê, Maclecá, além de Luiz Tati, Beto Guedes, João Bosco, Aldair Blanc, entre outros. Titane apresenta ao público referências contemporâneas da cultura popular, em especial do Congado mineiro. No palco, ela conta com o apoio de um coro de mais de 30 vozes. A apresentação dará origem ao DVD ao vivo da cantora e acontece na terça-feira, às 9 da noite, no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes. A entrada é franca. E a agenda dessa semana fica por aqui. É com você, Simone. E por hoje é só. Semana que vem tem mais. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Voa, menino, voa pra sua estrela natal. Voa, menino, voa por cima do temporal. Eu também tive um sonho que passou.